Boa noite a todos. Acho que já estou ao vivo. Agora vamos aguardar a entrada do pessoal e a entrada do meu amigo nutricionista Luiz Marciano. Marciano Nutri. Ver se ele já entrou aqui. Eu vou tentar convidar ele. Está carregando, já sentei. Fala, meu irmãozão. Aê! E Tudo bom, meu aí? querido? Caramba, Belezinha? tudo bem e você? Tranquilo, graças a Deus. Quanto tempo, hein, Correria, hein? cara? Faz tempo que a gente tá Verdade. enrolando essa live, hein? Tô com saudade de você, da gente bater um papo, viu? Porra, Pô, aquele debate bom pra caramba, né, cara? verdade. Depois que a gente terminou a pós lá, ficou mais difícil de a gente conversar, né? É correria, né? Essa Rotina do agenda é dia a corrida, dia, vida é correria. corrida, graças a Deus. Estamos aí na Uhum. pegada. É Fiz isso uma aí. produção aqui, cara. Coloquei uma luzinha, só faltou um microfone. Esqueci de carregar meu microfone. Porra, esse é o microfone é Mas, legal, hein, meu? então, tem que carregar. Tá muito eco aqui ou tá de boa pra conversar? Não, tá ótimo a sua voz. E a minha? Não, tranquilo, tranquilo. Não, Tranquilo. Aí esperando a sensacional. galera chegar. Carol já entrou, Jonathan já entrou, É, tem um pessoalzinho entrando aí. Ana Cortella, sejam bem-vindos, gente. A live é de vocês, né? A gente quer tentar simplificar esses mitos e verdades da nutrição, né, cara? Que tem muita coisa errada, Nossa, tem essa mídia bastante manipula coisa, muita né? coisa, né, cara? Eles gostam de breves reportagens, né? Breves manchetes que chamam a atenção assim do público num piscar de olhos. Quando você vai ver, o Sim. negócio dissemina assim de uma forma. E é complicado, Tiagão. Não sei se já teve a oportunidade de dar entrevista para esse tipo de jornal e tal. Eu tenho amigos que tiveram essa oportunidade e tem muita manipulação, cara, das informações, por conta de patrocínio, querendo divulgar a marca X, Y. Então, essa parte é Imagina. muito manipulada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que a gente vive numa sociedade hoje que o que está na televisão é verdade, né? Muita coisa Uhum, manipulada. E cabe a nós, profissionais de nutrição, profissionais da saúde, desmistificar isso, esclarecer isso que é importante. verdade. Eu nunca tive a oportunidade de participar. Eu conheço alguns colegas da área em que já participaram de emissoras de programas ao vivo. Eu vejo que é, algumas emissoras eles acabam fazendo corte de algumas reportagens em que estão envolvidos alguns profissionais de saúde e eles se aproveitam de pequenas frases para poder assim disseminar. Já tem outros profissionais que eu acho que eles têm algum vínculo aí com o mercado e acabam assim disseminando informações para benefício próprio, sabe? Ah, E aí as complicado, pessoas né? O cara acabam vende caindo alma, né? Por nessas conta do nessas dinheiro. arapucas. Infelizmente. Mas é É isso mais aí. embaçado. Mas a gente espera mais uns minutinhos pra gente começar, mais uns 2, 3 minutinhos, a gente já alinha Com isso. certeza. É pra começar. Porque você quer começar com essa pauta da adoçante ou você quer começar com as outras pautas? Ah, o que você sentir aí mais à vontade. Você chegou a pegar alguma informação? Não tenho. Cara, eu confesso que eu recebi muita mensagem de paciente Aham. perguntando sobre isso, verdade. Eu acho que chutando por baixo, assim, uns 12, 15 pacientes vieram. Certo. Pô, mas açúcar em excesso não faz mal? Você falou do adoçante, que não tinha problema, agora tem. O que está acontecendo? Não se parece aquele mito do ovo, né? Que uma hora faz bem, uma hora faz Sim. mal, né? Aquela pegada Eu, lá. eu, eu acho que a gente poderia começar, Lu, deixar o adoçante um pouco para depois, só para a gente ter uma base introdutória, e falar um pouco da ansiedade, assim. Eu vi que teve uma pergunta, a pessoa perguntou, tem alguma alimentação específica para diminuir os sintomas de ansiedade? O que você viu a respeito disso? Cara, eu não acredito muito em um alimento em si, mas sim um conjunto de nutrientes, né? Eu falo assim, resumidamente, bem mastigado, assim, de uma maneira bem leiga.
essa compulsão e aumento da ansiedade é sinal de alguma coisa alterada metabolicamente falando internamente. Uhum. Ou por fator de estresse, ou por uma baixa nutricional de algum nutriente, ou baixa de carboidratos ou calorias durante o dia, né? Então não existe, na minha opinião, não existe um alimento específico para baixa de ansiedade, sim um conjunto de Uhum. fatores. Se você dá um aporte melhor de nutrientes, né, um aporte calórico mais distribuído para os pacientes, essa ansiedade tende a dar uma diminuída. Porque eu não sei você com seus pacientes, mas o que acontece às vezes? O paciente vem até o meu consultório, putz, tem uma rotina corrida pra caramba, às vezes faz uma refeição no dia, toma café e Uhum. come uma bolacha no almoço, e chega para jantar quer comer até o reboco da parede. Sim. Então é muito essa falta de organização e essa baixa de ingesta de nutrientes, né? O que você me diz a respeito disso? Você concorda, você discorda, concorda em Não, partes? Como que é? eu concordo, é porque é um assunto muito amplo. Não existe, assim, como você falou, não existe uma dietoterapia, uma dieta específica para ansiedade para reduzir sintoma. Não existe esse tipo de tratamento, né? Então, se você pega uma pessoa que está com uma crise aguda de ansiedade, não adianta. Ai, suplementa triptofano. Ai, come alimentos que vão reduzir a sua ansiedade. Não existe isso. Isso só quem tem esse potencial a curto prazo são terapias farmacológicas em que o médico assim, prescreve. Mas o que a gente pode tentar ajudar de uma forma assim concomitante, de uma forma em conjunta com o medicamento, é assim, a associação de níveis de cortisol mais elevados nos pacientes que têm ansiedade. Então, se você faz Uhum. uma dieta de carboidratos distribuída, você vai ter, em alguns momentos, níveis de insulina mais altos. Então, são hormônios contrarregulatórios, né? Uma vez que você tem insulina aumentada, o cortisol tende a dar uma diminuída. Esse é um Uhum. ponto que a pessoa pode ter uma melhora da ansiedade. Agora, outro ponto, Lu, é esse mecanismo de recompensa, né? Às vezes a pessoa acaba excluindo vários alimentos da dieta, e aí são alimentos que ela tem muito prazer de comer, e aí ela fica assim, transtornada. E isso piora todos os sintomas que ela já tem. É complicado, a gente pega cada coisa, né? Porque primeiro começa com o indivíduo, ele não quer procurar um nutricionista, ele quer fazer dieta por conta. Aí o ser humano é muito 880, né? Ou que aí chega, vou fazer dieta por conta, tira todo o carbo, deixa só frango e salada. Coisa horrível, Agora, cara. Tem você falou uma coisa alimentação muito muito mais equilibrada do que isso. interessante, e eu vou te fazer uma outra pergunta para a gente poder sincronizar as perguntas e dar informações de qualidade. Quando você falou metabolicamente da ansiedade, então tem uma pergunta aqui, ó. TPM, como sair da dieta? Ou se tem alguma alimentação específica? Existe alguma alimentação específica para TPM? Como não sair da dieta, né? Nesse quesito, acho que ela escreveu errado, o paciente. Aham. Cara, aquilo que eu te falei, é mais a questão do equilíbrio, né? O que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com um equilíbrio de nutrientes, uma ingesta de nutrientes específicas nesse quesito, né? Muitas vitaminas, minerais, é importante. Porque acontece? Na TPM é uma alteração hormonal. Eu acho assim, a minha opinião, tá? Sendo muito sincero, eu quero saber a sua. TPM vai ter alteração hormonal, isso é normal, e vai ter alteração de apetite. Isso vai acontecer. A nossa intenção é a gente minimizar os excessos e exageros, porque depois bate o arrependimento, né? Principalmente na mulher, principalmente não, na mulher no caso, esse arrependimento é muito aumentado do meu ponto de vista. Então, o que eu vejo, o que eu falo para os pacientes? Meu, segue a dieta distribuída com nutrientes, não deixe de ingerir as suas frutas, legumes e verduras para você ingerir esses nutrientes de qualidade, para minimizar esses riscos de compulsão alimentar, né? Eu vejo também nessa parte da questão do treinamento, mas aí é outro enfoque, mas talvez o nível excessivo de treinamento nessa semana de TPM pode ser algo agressivo que pode agravar um pouco mais essa parte de compulsão, de ansiedade, de vontade de comer besteira. Cada caso é um caso. E aí eu falo, meu, quer comer alguma coisinha a mais? Coma, mas com moderação, desde que você não erre a dieta. Você só vai comer de forma exagerada se você pular alguma refeição, deixar de alimentar, de consumir algum alimento que está presente na dieta, no protocolo, né, do paciente. E aí gera isso. Mas no geral, eu penso assim, cara, é muito inevitável a gente falar para paciente nesse período, falar não coma. O que a gente precisa fazer é minimizar os erros. Porque dieta é equilíbrio, né? A gente não pode chegar, pô, você não vai comer na TPM. Que a gente pensa que a gente é para falar para paciente isso, né? Fazendo um parêntese, Sim. eu peguei protocolos de pacientes atuais que passavam contas profissionais que eles proibiram os pacientes de comemorar a ceia de Natal com a família, comendo Ano Novo.
Então, quem nós pensamos que nós somos para proibir isso, né? Então, nosso trabalho, eu vejo que o nutricionista, nesse caso, a gente tem que minimizar os erros e exagero, para depois não ter arrependimento, aquele sistema de recompensa que a gente sabe. Então, como minimizar a compulsão na TPM? Fazendo uma dieta bem elaborada, com legumes, verduras, né, essas vitaminas e minerais, sem restrição excessiva de carboidratos, né, uma quantidade legal de proteínas, de gorduras boas. No geral, uma dieta equilibrada que o nutricionista te prescreveu. Não tem um protocolo alimentar específico para isso. E se for comer, coma com moderação, de uma maneira que você não vai ter arrependimento depois. O que você pensa disso, Tiagão? Ah, é que assim, eu gosto muito da fisiologia, né? E quando a gente pega para ver esse ciclo feminino, você vê que no ciclo normal, sem a mulher entrar assim na menstruação, ela tem níveis de estrogênio mais altos. E o estrogênio ele causa um certo impacto no metabolismo energético, porque ele mobiliza a maior quantidade de gordura para o músculo, né? Então a Sim, mulher sim. tende a ter nesse período uma maior oxidação de gorduras, né? Se ela souber aproveitar com a dieta. E no período da menstruação ali, como todo ciclo, a mulher se prepara para fazer uma gestação, então já tem os hormônios ali, um participando da maior evolução, o outro formando aquela camada ali no útero, aquela camada mais espessa para a mulher gestar, né? Ter ali um processo de gestação. E aí naquele ciclo a mulher não teve, né? Então tem ali o rompimento do endométrio, aquela parte da menstruação. E toda vez que você tem inflamação, você tem uma cascata de inflamação ativa, então você tem prostaglandinas, leucotrienos, daí tem mulheres que têm mais dores, né? Mas nesse sentido, o fato é que você tem queda, você tem uma supressão desses hormônios femininos, né? E aí você tendo a queda do estrogênio, o organismo da mulher acaba tendo uma preferência pela glicose nesse período, né? Já que o estrogênio não vai estar mobilizando aquela quantidade de gordura. Então é A fonte natural de a energia mulher rápida, né? optar, né, por alimentos ricos assim em carboidratos, né? Então a gente pode aproveitar nesse período para diminuir esse sintoma, esse desconforto. E na nutrição, como você falou, você tem uma alimentação rica em vitaminas e minerais, ou você até suplementar, se for o caso da mulher que sente muitas dores, um ômega 3, uma vitamina D, um resveratrol, para diminuir a inflamação ali do local. E trazendo um pouco para o quadro de ansiedade, né? O ciclo vicioso qual que é? O estrogênio ele vai lá no cérebro e estimula a produção de serotonina. E aí nesse período de TPM você tem uma produção diminuída desse Tá embaixo. neurotransmissor, né? Aí baixa, e aí não tem jeito. Então você pode aí às vezes ou suplementar triptofano ou comer alimentos fonte, né? O que não pode acontecer é nesse período você achar que você está depressiva, ansiosa, assim, e cair na mão do psiquiatra. Porque vai te dar medicamentos em que não estimulam a produção de serotonina, otimizam apenas o uso dela e inibe a recaptação dela, né? Você vai ter, não vai ter um aumento dessa produção. E quando você vê, você está ali tomando anticontraceptivo porque não quer engravidar e está tomando remédio, antipiato, fica aquela bomba relógio, sabe? Um Sim. monte de sintomas, quando na verdade você tem que respeitar o ciclo menstrual e talvez ter uma dieta ajustada, de acordo com a preferência alimentar do paciente. Às vezes não é nada demais, achou um chocolate que ela queria comer. Não, no chocolate, depende da quantidade, o que? 120, 150 calorias a mais, a gente, qualquer coisa fala pro personal ajustar no treino um pouco a mais, ou reduz um pouco mais as calorias no dia seguinte, né? Eu tô finalizando agora a educação física, né? Eu quero trabalhar com esses dois, com essas duas vertentes também no treinamento. Então, fazendo esse casamento com o treino também, tem estudos, né, fazendo um parêntese que em determinados períodos a mulher tem mais força quando tem um aumento de estrogênio, mais na reta final, né, quando está acabando, né, esse período e está voltando aos níveis normais de estrogênio. Então tem estudos falando disso também de força, que cabe a esse aproveitamento também, mas aí é assunto de uma outra live nesse quesito. Mas eu quero que você resuma para mim, para o nosso público leigo. Eu vi que tem uma parte de paciente aí meu, já um abraço para todo mundo. Não Uhum. vou falar o nome de todo mundo para não comer bola, mas algo mais mastigado no paciente. O que você diria a respeito disso? Quais são suas diretrizes Uhum. dietéticas para um paciente leigo que está na sua sala querendo saber como alinhar isso? Eu acho que ele tem que ter assim, um acompanhamento, pelo menos, nem que for uma única vez assim com um nutricionista. E assim,
nesse período em que ele está na TPM, ele precisa ter uns alimentos assim mais ricos em carboidratos, uns alimentos, até o chocolate, porque é rico em triptofano, e o mais importante, ter os alimentos assim que ele mais gosta de comer. Os alimentos que eu falo que você mais gosta de comer é aquele que está na sua alimentação diária, é aquele que você faz questão, aquele que te dá maior prazer. Essa é a melhor sensação em que a gente pode ter. Porque a pior coisa que vai ter no seu dia é você sair para trabalhar, exercer toda a sua atividade do dia a dia, chegar em casa e estar com vontade de comer aquele chocolate, ou um pão com ovo que o seu nutricionista tirou o pão e você não Uhum. poder comer. Essa Ah, vai não, ser a pior assim, sensação da vida, porque é um período, é 5 a 7 dias, né? Depois vai passar. é complicado. Então, É que, cara, até um abraço, Jonathan, meu paciente aqui de Atibaia. O Jonathan é um exemplo vivo. O meu protocolo de dieta não tem alimentos que o paciente não gosta. Então, nesse período, no caso das mulheres, é, é raro ter essas saidinhas excessivas, né? Até a paciente fala, putz, Nutri, eu acho que eu exagerei. Eu falei, tá, mas o que você comeu? Ah, eu comi uma quantidade a mais de chocolate do que estava no protocolo. Que é algo mínimo, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. A gente não pode largar a mão dessa situação, que é uma situação natural. Lógico, a mulher não pode dar desculpa, eu tô na TPM, eu vou comer aqui 10 barras de chocolate, eu vou engordar. Ah, eu engordei por culpa da TPM. Não, engordou porque você é sem vergonha. Então, mas esse exagero, a gente tem que achar uma linha tênue, né? sim. Entre o equilíbrio e a alimentação nesse quesito. Isso é muito Eu, importante. eu acho que assim, eu falei procurar um Nutri porque você ter os alimentos que você gosta dentro de uma dieta totalmente calculada para o seu perfil, né? Para o seu perfil corporal, para o seu biotipo, você não vai ter ganho de peso, você não vai ter resultados negativos na sua composição corporal, então é importante, né? Agora, É. Lu, mudando um pouco de ponto, né, para a gente aproveitar, você ia falar alguma coisa sobre Não, esse não, motivo? queria. Você quer deixar aberto depois para perguntas, qualquer coisa? A Pode gente, ser, se pode alguém ser. quiser perguntar nos comentários, a gente deixa Isso, salvo, responde na hora, ou você quer fazer melhor. Aí como? a gente volta um pouquinho, né? Só pra gente Não, ir tranquilo. adiantando. Galera, se tiver alguma dúvida, mande nos comentários, tá? Ou a gente responde na hora, ou a gente espera um pouco, anota para responder depois no final. Tá bom? Um abraço para Já que todo a mundo que está gente entrando aí. Isso aí. falou um pouco da ansiedade, a gente começou a falar até de cálculo dietético, tudo. Então vou soltar mais uma bomba para você. Eita, É, vamos lá. O G1, né? Esse portal de notícias aí, ele soltou uma, né? Que a OMS declarou que não deve ser utilizado o adoçante para perda de peso. O que você acha? Isso é mito? Isso é verdade? Da onde que vem tudo isso? Cara, eu vou ser bem simples aqui para a galera entender, tá? Você é o Nutri mais complexo nesse quesito, que gosta da parte fisiológica. Eu sou um cara mais mastigado para a galera entender. Vamos falar de emagrecimento. Método simples. Lógico, existem outras vertentes por trás, mas deixa essa bucha com a gente. Mas, resumidamente, o que é preciso para a pessoa emagrecer, Thiago? Me responde. Restrição calórica, né? Você ter um Exato. déficit negativo de calorias na sua dieta do dia a dia. Exato, déficit calórico. Os adoçantes em si, eles são zero calorias. Ou os que têm calorias são calorias baixíssimas. Né? Então, você consumindo eles, você vai estar com um saldo zero. Você não vai ter ganho nem perda nesse sentido de ingesta calórica. Então, que diabos não atrapalha no emagrecimento? Algo que é zero caloria, que não vai interferir, não vai aumentar o seu saldo calórico, nem restringir o seu saldo calórico, né? Isso no caso dos adoçantes. Aí falaram numa contrapartida que o açúcar é melhor nesse quesito, certo? Ou foi mais a questão da diabetes? Agora eu não lembro da notícia. Não, nessa questão foi mais a questão da diabetes mesmo. Tá. E assim, o Porque aí. engraçado é que a mídia é tão sensacionalista em que o documento publicado pela Organização Mundial da Saúde tinha mais de 200 páginas, né? E assim, em nenhum momento eles disseram que o adoçante não contribui para o emagrecimento, porque se é zero caloria, é lei da física, aquilo que você aprende no ensino fundamental, né? A contar lá, fala de calorias do corpo humano, que você começa a vivenciar isso. E assim, se é zero calorias é porque contribui.
É óbvio. Se o cara toma lá 1 litro de refrigerante tradicional, lá de Coca-Cola tradicional por dia, se ele mudar para Coca-Cola zero, ele vai perder peso. É óbvio, diminui Sim, calorias. sim, vamos partir assim, o que eu já ouvi, só o médico falou que é melhor açúcar. Tá, 1 grama de açúcar são 4 calorias. Então vamos dizer que você coloca uma colher de sopa no seu café, né? Aquela colherzinha de sopa de servir no seu café, que tem em torno de 30 gramas. Né? Só nessa colherzinha tem 120 calorias. Dependendo da quantidade de colheres de sopa de açúcar que você for usar, você tem um aumento de calorias de 500, 600, dependendo do caso, 700 calorias a mais. Isso vai interferir negativamente Com para o emagrecimento. certeza. E Então, assim, né, Lu? Ninguém sai prescrevendo o adoçante. Eu não conheço nenhum nutricionista que está pondo adoçante, a Deus dará na dieta. Não é isso. Se a pessoa toma um café por dia e ela toma um cafezinho com açúcar, por que que você vai mexer no café daquele indivíduo? Deixa ele tomar o café dele com sim, açúcar. Agora, se a sim. pessoa toma 5, 6 xícaras de café de chá durante o dia e vai adoçar, é melhor trocar, substituir pelo adoçante nesse caso, porque a adição de açúcar é muito grande. Daqui a pouco, em um mês, a pessoa está comendo 1, 2 quilos de açúcar, né? E ela não Sim, está é complicado. percebendo em que ela está consumindo essa quantidade. Então, são nessas ocasiões específicas em que a gente acaba substituindo. Né? Ah, sim. E aquilo, tem algum. Ah, adoçante faz mal? Não é que ele faz mal. Tem alguns adoçantes que eles têm algumas restrições. Por exemplo, o aspartame, ele não, por ele ser derivado do petróleo, né? Você que é mais Uhum, ligado nessa parte do que eu, ele não pode ser ingerido por gestantes, porque tem estudos que dizem que o adoçante ele ultrapassa a placenta, então não é recomendado. Então depende de cada. A sulfame K, se a pessoa tem um problema de coagulação, né, que é a vitamina K é responsável pelo nosso sistema de coagulação. Esse tipo de adoçante não é indicado. Então, existem alguns casos que determinados tipos de adoçante não são indicados para aquela situação. uhum, Mas para o público geral, pessoas que visam emagrecimento, o adoçante é um ótimo aliado nesse quesito, porque ele é zero caloria, ele vai adoçar a sua vida, uhum, principalmente a galera formiguinha que gosta de algo doce. Eu, particularmente, nos meus protocolos de dieta, eu falo para o paciente se ele prefere que eu coloque adoçante, porque eu prefiro economizar aquele açúcar que ele vai colocar no café, colocando um pouco mais de carbo, colocando um pouco mais uma porção de doce. Tem pacientes que não, eu prefiro tomar meu café com açúcar do que comer um doce na sobremesa. Beleza, mas tem pessoas que preferem. No começo, o adoçante vai ser estranho, tem aquela sensação de remédio que a galera relata, né? Que isso a gente, quem é muito formiguinha nesse quesito, mas depois ocorre o costume. Por exemplo, eu só uso adoçante e refrigerante zero. Faz anos que eu não tomo refrigerante normal. Se eu consumir hoje, eu vou achar o gosto horrível. Então, é questão de você ir se adaptando. Mas, resumidamente, adoçante não prejudica o emagrecimento, pelo contrário, ele pode ser um ótimo alinhado nesse quesito. uhum. Depois a gente responde essa pergunta aí, Lu, só para a gente finalizar essa questão do adoçante. E como você falou um pouco de efeito colateral, né? Eu vou englobar na outra pergunta, para a gente poder falar um pouco mais disso. Aí com isso, Uhum. como a mídia não se cansa, ela é insaciável, a CNN coloca que o adoçante causa diabetes, viu? Causa de Olha, diabetes. dá- tem coisa assim que dá vontade de chorar. Eu vou falar para vocês assim por quê. E assim, naquele artigo publicado pela OMS, naquelas diretrizes, um monte de páginas, eles colocam que o adoçante ele ajuda a diminuir o colesterol total, ajuda a diminuir LDL e ajuda a diminuir triglicéridos, por conta da diminuição do açúcar, da substituição que o paciente acaba Uhum. fazendo. E quando eles Uhum. colocam assim, que o adoçante, nossa, ele pode causar diabetes, a gente precisa dar uma olhada no grau dos estudos em que ele está colocando. Será que aquele estudo ele é confiável? Né? Então a gente ouviu muito falar aí na pandemia, que os medicamentos, você tem que ser o estudo randomizado, controlado placebo, então um grupo ingere placebo, outro ingere o medicamento, né? Para o estudo ser mais confiável, para você ter um parâmetro para avaliar, né? Qual o público que deu certo e qual que não deu. E não foi assim que A foram galera se conduzidos baseia em os blog hoje, estudos, né, né? Thiago? Os A estudos galera se que baseia a em blog OMS hoje. colocou lá sobre os adoçantes, não foi assim que foi conduzido os estudos, foram estudos observacionais, né? O paciente diabético ele usa o adoçante,
Ou tem predisposição a ter diabetes, usa, ele vê que ao longo do tempo não melhorou, o paciente não controlou o diabetes, ele fala, olha, esses adoçantes não são, eles causam diabetes, né? Porque não controlou. Então, apenas observou o paciente. Então, não é um estudo confiável, né, que foi publicado, né? E assim, comparando o açúcar com o adoçante, o açúcar tem um impacto muito maior no diabetes do que o adoçante. Porque o Total, adoçante total. ele não é capaz de causar um Influencia a pico de insulina. insulina elevado. Sim. Entendeu? Isso não existe. Entendeu? Tá certo que, como é que eu posso falar para vocês? Todo o alimento tem que passar pelo intestino. Qualquer alimento que você come, ele causa um impacto na microbiota intestinal. Então você tem alguns adoçantes em que eles estimulam ali um pequeno aumento da insulina, principalmente os adoçantes naturais, que vêm ali das plantas, tudo, e que acabam estimulando um pouco, mas não capaz de causar diabetes. Isso nunca, né? Não capaz de alterar quem já é diabético, piorar a diabetes de uma pessoa. Isso não Não, eu já existe, vi pior, né? cara. Eu já vi que os açúcares demerara são melhores para tratar diabetes. Eu já Não. ouvi isso já. Você viu isso? Açúcar é açúcar, galera. Você que está aí em casa me assistindo, você pode não esquecer tudo que a gente está falando. Lembre-se que açúcar é açúcar. Se você está acima do peso, se você está pré-diabético ou diabético, açúcar é açúcar. Independente se você paga R$ 1,99 ou R$ 10 no tipo do açúcar. Vai te fazer mal de qualquer jeito em excesso. Prefiro o adoçante. Adoçante não tem caloria, não vai interferir no seu saldo. Então, coloca isso na sua cabecinha. É que é aquela pegada, né? É Deus no céu e o médico na terra, né? O que o Uhum. médico falar é lei. E a Sim, com gente pega uns certeza. protocolos assim que, meu Deus do céu, cara, dá E, até raiva de falar. e teve aquela publicação do Ministério da Agricultura, né, em que avaliou o grau de toxicidade dos adoçantes. E, cara, para você ficar com o corpo intoxicado pelo consumo de adoçantes, uma pessoa de 3 80 litros quilos por dia. deveria comer tipo 70 sacês de adoçante por dia. Cara, isso é quase impossível. Quem que vai comer essa quantidade? Sabe? Então, meu, não tem condição. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles recomendam a substituição do açúcar pelo adoçante, porque é Sim. uma coisa que é Não óbvia, né? casa, Agora, né? quanto ao adoçante, até nos estudos das gestantes ou de crianças, o qual não é recomendado, apesar de não ser estudos assim com nível de evidência muito alto, mas quando se trata de públicos muito específicos, né, você acaba não indicando, né? Já porque não tem por que indicar, né? Se é programado que a gestante vai ganhar peso, se é programado que a criança tem que crescer, que ela vai evoluir nesse sentido, não tem por que a gente indicar adoçante para criança, né? Cada caso é um caso, né? Procura um profissional qualificado, né? Um médico, um nutricionista para ajudar nisso. Uhum. Para desmistificar, é que a galera busca várias fontes de conhecimento. Eu falo para os meus pacientes assim, meu, você confia no meu trampo? Você está me contratando, um valor considerável. Então, tudo que eu te falar é o melhor para você nesse quesito. Então, confia em mim, não ouve o E você fulaninho falou da do academia. açúcar, tem médico que tem coragem de falar que o açúcar ruim é o refinado. Que o Ah, mascavo não tem ah, problema. Que o mascavo você pode consumir. caramba. Ô, Lu, Ah, deixa eu te não. perguntar uma coisa. A quantidade de carboidratos, porque a gente fala de açúcar, né? O açúcar, o que contém nele é que 95% da composição dele é de carboidratos. Então, é um alimento rico em carboidrato, né? Que é praticamente Uhum. puro. Tem diferença, Lu, dos carboidratos, da quantidade do açúcar mascavo por refinado? Muda alguma coisa? Não. A única diferença em si é que eles têm os açúcares os açúcares menos refinados, né? Que os mais refinados são Uhum, o açúcar branco, né? Que a gente fala. É que eles têm um pouco mais de vitaminas e minerais. Mas, tipo uhum. assim, cara, na prática não interfere em nada. Mas É deixa melhor eu te você comer perguntar uma fruta, coisa. legume e verdura do que isso. Boa, eu sou seu paciente, eu comecei a te procurar e eu tô com deficiência aí de cálcio, de magnésio, de fósforo, de algumas vitaminas e você vai me indicar uma alimentação. Você me indicaria açúcar mascavo para eu absorver esses minerais? Não, porque a quantidade é muito baixa também, não vai atingir a recomendação que você precisa. É muito poder do marketing, né, cara? Ai, tem 10% do seu valor do seu valor diário daquela vitamina, você tem que usar aquele açúcar. Não, cara. Ou vários outros alimentos, não precisa. A galera cisma em achar um alimento milagroso que não existe. É um conjunto de fatores. Então, galera aí de casa, não gaste seu dinheirinho.
com açúcar mascavo, demerara, o caramba 4. Usa um açúcar normal, é mais barato. Você pega esse dinheiro que sobrou, vai levar seu marido e sua esposa para jantar, vai dar um brinquedo para seu filho, vai investir em outras coisas mais necessárias. Compra uma carne que agora está estabilizando um pouco mais, mas estava mais caro o preço da carne. Investe em outras coisas, não precisa pagar R$ 30 no açúcar, meu Deus do céu. Justamente. É isso mesmo. Açúcar é açúcar, não importa qual. Não importa, não importa. Eu acho que, Você tipo, quer responder a pergunta da Tieme? A qual que é Tieme, mesmo? Você conseguiu ver? ela falou sobre. Um abraço, Tieme. A Tieme é uma paciente lá de. Ela está no Japão agora, estava nos Estados Unidos. Né? Até é complicado conversar com ela, porque eu fuso, né, nesse quesito. Mas a Tieme, ela é um exemplo de supermãe. Ela treina, é mãe nas horas vagas. Tem o Instagram dela que é bombado lá em relação a isso. Inspira muitas mulheres. Ela perguntou: treinar em jejum funciona ou não? Perde massa muscular ou não? Você quer responder ou eu respondo? Eu posso responder, sim. Primeiramente, muito obrigado pela pergunta, né? E assim, depende de qual o objetivo, né? E depende de que jejum é esse em que você está falando. Vamos supor, se o indivíduo faz um jejum noturno, ele vai lá, realiza um jantar e ele dorme lá de 8 a 10 horas lá no máximo, e ele acorda e ele vai treinar em jejum. Não que ele vai oxidar mais gorduras em que uma pessoa em que fez uma alimentação do café da manhã. Gorduras no sentido de emagrecimento, não que ele vai perder mais medidas. O organismo ele tende a oxidar mais gorduras, porque como você ficou em jejum por um tempo maior, você teve uma deplicação maior da glicose, você tem níveis de ácidos graxos, níveis de gorduras mais altos no sangue, decorrente desse período de ausência de alimentação, onde você estava dormindo. E quando você vai se exercitar, depende muito de qual exercício você vai fazer, de qual intensidade que você vai dar no exercício. Se você faz um exercício moderado, como uma caminhada, uma bicicleta, um elíptico, você pode otimizar essa gordura que está ali circulando no sangue e você ter uma queima maior dessa gordura. Agora, se você vai levantar alta carga na musculação, se você vai fazer uma corrida, exercícios com uma intensidade elevada, ou com um volume maior por causa da carga, você vai ter uma preferência pela glicose, e aí você não vai estar otimizando esse jejum que você fez. Agora, tem outros benefícios, além da perda de peso, além do emagrecimento, você melhora a eficiência da sua mitocôndria. A mitocôndria ela é uma célula que ela é responsável por fornecer energia. Então, quando você faz um exercício ali de baixa intensidade, após um jejum ali, você acaba tendo um melhor funcionamento da mitocôndria, você faz ela funcionar, além de funcionar melhor, você aumenta depois do exercício o número da produção dessas mitocôndrias. Então, o Lu pode falar mais isso na prática, até atletas, é uma estratégia até de fisiculturismo, alguns atletas acabam utilizando esse tipo de procedimento para melhorar o condicionamento deles no exercício, na musculação, no exercício alto. No caso dela, mas ela falou em relação tem vantagem. Sim, mas no caso dela, ela falou em relação ao catabolismo. Em Treinar em relação jejum, ao catabolismo, faz o catabolismo? não. Você tendo uma distribuição de macronutrientes, uma dieta acertada, distribuir as calorias que o seu corpo precisa, treinar em jejum dificilmente vai te fornecer catabolismo. Então ela quis dizer em relação ao catabolismo. Por conta da rotina dela, se não me engano, ela acorda muito cedo. Porque o marido dela é militar, aí tem que acompanhar a rotina, organizar as coisas, e ela vai treinar em jejum, pelo que eu me lembro. Faz tempo que a gente não conversa. Então, você precisa ter uma ingestão de carboidratos fracionada durante a janela alimentar e uma ingestão adequada de proteína. Tem que bater a proteína do dia. Aí você treinar com 12 horas de jejum não vai mudar o desfecho. Você não vai catabolizar massa muscular. Agora, o problema é quando a janela de alimentar é muito curta, é muito pequena e você não consegue consumir a quantidade de nutrientes necessárias para o seu corpo, porque a gente não pode só pensar em macros, né? Nas vitaminas, nos minerais, aí acaba sendo prejudicial. Aí você acaba tendo um determinado prejuízo. Sim, vale ressaltar a importância da performance. Eu digo assim, você vai catabolizar treinando em jejum? Não, desde que sua dieta esteja ajustada, como o Thiago falou. Porém, vai depender muito de como que é a sua individualidade biológica quanto a isso. Eu, particularmente, não consigo treinar em jejum. Eu não consigo render, não consigo pegar peso, não consigo bater as minhas cargas em jejum. Eu preciso, pelo menos, de 1 ou 2 refeições no dia para eu sentir força.
tem pacientes que em jejum rendem bem, fazendo uma boa refeição na noite anterior com bastante carboidrato para fazer essa absorção, né, essa formação de glicogênio, o camarada ou a moça rende bem nesse quesito. Eu, particularmente, não respondo bem. Então, cada caso é um caso. Ah, é errado treinar em jejum? Não. Vai depender muito em relação à sua performance. Se você não consegue progredir carga, não sente força, não tem energia para performar bem durante o treino de musculação em jejum ou qualquer outro exercício em si, que envolve potência ou resistência, dependendo dos casos, tem pessoas que mesmo com essa adaptação metabólica tem essa queda de performance também. Então, eu não recomendo. Cada caso é um caso. No caso da Tiene, muito provavelmente ela rende bem, né? Ela se alimenta bem, né? Deu uma largada agora na alimentação, mas ela volta. Mas ela é uma pessoa que tem noção, então provavelmente ela dá um aporte legal de carboidratos na noite anterior para treinar bem às 4 da manhã. Então, cada caso é um caso, mas treinar em jejum não categoriza. 4 da manhã é o horário do treino. Puxa, 4 da manhã é assim, eu levanto para ir no banheiro e volto para dormir. É aquela coisa, né? Dá para treinar em jejum? Dá para treinar em jejum. Você sendo aí desportista ou você sendo já um atleta, tem determinados benefícios? Tem. Mas a gente precisa ressaltar. Sendo atleta ou desportista, você nunca vai estar na sua capacidade fisiológica máxima executando durante o exercício, treinando em jejum. Do que você procurar treinar, vou treinar à tarde, tomou café da manhã e almoçou. É completamente assim diferente. Então não que você vai ter prejuízo treinando em jejum, não vai. Mas se um dia você for treinar em outro período, aí você vai sentir a diferença que é treinando assim após as refeições. Né? Com certeza. Eu também não consigo treinar em jejum. A não ser que for para fazer uma bicicletinha, então, fazer um treininho resistido ali, que você pega um pezinho leve ali, que você não vai fazer muita força. Aí tudo bem. Mas treino de força vai sofrer um pouquinho, mas o corpo acaba acostumando, né, Lu? Sim. O corpo é uma máquina perfeita, né? Se adapta muito bem às adaptações, né, em geral. Então eu acho top. Quer dar continuidade nas perguntas? Tem mais alguma pergunta que você tinha perguntado? Tem mais uma pergunta aqui, sim. E essa daqui é pra gente fechar com chave de ouro, viu? Bora. Porque acho que muitos dos pacientes, eu também gosto de doses baixas de álcool, mas a gente não pode aí sair colocando benefícios igual as mídias saem colocando, né? Porque agora parece que você vai aumentar a sua longevidade na Terra se você beber bebida alcoólica. E a CNN colocou assim, ó: pequenas quantidades de álcool reduzem o estresse no cérebro e beneficiam o coração. E aí? É que os caras... pequenas quantidades. Pra quem? Pra gente, pra mim, que eu não bebo, acho que faz uns 2 anos. Ou pro seu Zé, que fica no bar, que pra ele pouca coisa é 10 long neck. Né? Depende. Cada caso é um caso. Lógico, é sabido, né, que o álcool ele dá essa sensação de relaxamento, de bem-estar momentâneo pra galera, mas isso a longo prazo, dependendo da alteração metabólica que o indivíduo tem, só tende a piorar a situação. A gente sabe disso, sobrecarga, eu vejo assim, sobrecarga hepática, que aí acarreta culminando em outras alterações metabólicas. Então depende muito. Né? Depende muito para quem. Com certeza você já viu aquele estudo em cerveja após a corrida para maratonistas, no intuito de reidratação. Para maratonista, beleza, os caras estão saudáveis, estão com percentual de gordura baixo, não tem colesterol alterado. Agora, e para fulaninha que está gordinha, que está com colesterol alterado? Está com fígado de futebol também, né? Hã? Tem até estudo com bebidas alcoólicas no pós-treino, cerveja para atletas de futebol, você tem uma recuperação maior da musculatura, do glicogênio muscular ali, né? Mas assim... Mas agora, para pessoas normais, eu não acho legal, cara. Eu acho trazendo assim, de vez em quando... necessariamente assim para o cérebro, cara... Lembra álcool é uma droga, né? Na verdade, a gente pega assim, a definição de droga na internet, dá um Google lá, você coloca o que é droga, né? Perante a farmacologia é qualquer substância que quando o indivíduo consome ela causa uma alteração fisiológica, ela tira o seu organismo assim da regulação normal dele. Né? Então, assim, qualquer substância pode ser uma droga, até água, né? Seguindo esse raciocínio. Só que para morrer de água tem que tomar muita água.
Acho que é quase impossível, né? Bastante. Mas vamos lá. Puxa. Então o álcool, para chegar numa denominação que o álcool é uma droga. E então depende de tudo que é droga, você vê que você vai no médico, o médico vai, você está com a garganta inflamada, ele vai te passar um medicamento, ele te coloca lá, ó, você É vai algo tomar dosado, né? amoxicilina, com tantas miligramas, de tanto em tantas horas, de 12 em 12 horas, ou é de 8 em 8 horas, é assim que ele te prescreve. E por um dado período. Ninguém vai tomar amoxicilina para o resto da vida. Você não fica 2 meses tomando antibiótico de uso contínuo. Ninguém Sim. faz isso. Porque vai ver que acima dessa dosagem ou por longo período, você tem um efeito colateral e não o efeito desejado da droga. Então esse é o ponto. Então depende muito de qual vai ser o consumo do álcool. Imagina que o indivíduo faça o uso crônico. Então, se é bom para o cérebro, se diminui o estresse, vou tomar todo dia. Não é assim? E aí o que acontece? O álcool, quando ele se mistura ali com os alimentos, tudo, ele diminui a capacidade de absorção de vitaminas do complexo B. E aí ele se torna então neurotóxico, né? Porque em vez de neuroprotetor, porque as vitaminas do complexo B elas são neurotrópicas, elas participam da condução elétrica ali dos ritmos elétricos. Tem vitaminas que estimulam, a vitamina B6 que estimula a produção de serotonina. Então você imagina você tendo uma deficiência de todas essas vitaminas, como o seu sistema nervoso vai ficar. Além A da verdade é que o álcool deficiência energética, né, cara? ele Deficiência não é energética também. neuroprotetor, né? É. E aí, assim, o que acontece é que ele aumenta a dopamina, né? Assim como outras drogas, aumenta a dopamina. Então, a pessoa, em dose baixa, ela fica mais feliz, ela fica mais, assim, melhora a concentração dela, fica um aspecto cognitivo até melhor em dose baixa, né? O problema é que quem vai tomar um dedinho ali do álcool só, né? Uma coisinha pequenininha. Ninguém faz isso. Você abre uma latinha e toma 2 dedinhos da latinha de cerveja? Não, ninguém faz isso. Ninguém toma uma latinha só, uma lata de cerveja quando vai abrir. A mesma coisa com vinho. Então, é isso. Uma vez esporádica, eu tomo uma taça de vinho. Talvez no efeito do cérebro assim, tóxico dificilmente você tenha, mas quem faz uso crônico, assim, uso contínuo, vai ter deficiência de minerais e vai prejudicar. E com Ah, sim, relação ao tem coração, vários estudos, né? Vários estudos sim, também com Alzheimer, alcoolismo e Alzheimer, isso. alterações neurodegenerativas, mas aí é um pouco mais punk pra galera digerir, né? Então Mas me aí você fala estava com falando do relação ao coração? coração. O álcool protege o coração ou não? Não, não protege. Pelo contrário, né? Porque, não diretamente, né? Mas ele, dependendo do grau de sobrecarga hepática, você pode ter uma falência cardiovascular futuramente, né? Pegou o fígado, que é o nosso órgão principal, né? Que faz todas as partes metabólicas, ferrou o resto. É sempre assim. A galera acha assim, ah, mas para ficar com gordura no fígado e sobrecarga tem que beber muito. Não, depende muito do caso. Se tem uma predisposição genética, se você se alimenta mal, sedentarismo, você fica muito mais sensível a desenvolver essa É. gordura no fígado, essa gordura visceral em geral. O fato é que, meu, os caras, eles começaram a estudar uma molécula que tem no vinho, né? Que é o resveratrol. E realmente Sim. é uma substância fascinante, com excelente anti-inflamatório, excelente ação antioxidante. O problema é que quando foram introduzir o vinho, saiu dos ratinhos, da conta dos ratinhos que tem o peso pequenininho, e foram transferir para os adultos, né, Ah, é para o muito, ser humano, né? Os caras teriam que consumir tipo 4, 5, 6 litros de vinho por dia para conseguir a quantidade de resveratrol necessária para ter essa ação anti-inflamatória. E aí que viu, porém, né? Será que o fígado vai suportar essa quantidade de álcool diária? Então o resveratrol ele é bom, melhor suplementar a cápsula ali isolada, porque nem no suco de uva vai ser vantajoso. Porque você imagina a quantidade de carboidratos que você vai consumir para ingerir 4 litros de suco tinto lá, de uva tinto lá, pelo amor de Deus. A Entendeu? recomendação de Mas resveratrol deu quanto nos estudos? Quantas gramas de resveratrol? lá Você variava de chega no grau? 200, 400 miligramas assim, de Ah, resveratrol, tá? é que eu não cheguei a ver esse estudo. Eu pensei que coisa chegava em coisa de grama. Então, meu, o vinho não tem praticamente nada, Não, né? Deve ter em baixas microgramas de doses, resveratrol. não. Em baixas doses assim de resveratrol, até em microgramas, você já tem assim, um determinado efeito, mas tem que suplementar isolado, né? Tipo, quando você vai ver assim, estudo com os resveratrol na diabetes, ou num perfil inflamatório que nem na TPM ali, todos os casos foram suplementados. Você não conhece, não
tem outro caso, até para diminuição da dor em atletas, né? Você não vai encontrar assim. E com mais megadoses, né, nesse quesito. A galera Sim. gosta de jogar mais megadoses. Assim, mas agora para não assustar o pessoal, né? É assim, existe uma dosagem, assim, alguns estudos não tem um nível de evidência muito forte, mas como o álcool é calculado por quilo de peso por ser uma droga, tem uma dosagem assim estabelecida em que você vai agredir o fígado ali, mas o fígado ele consegue metabolizar essa molécula ali de álcool e transferir ela para o rim consiga eliminar sem que ele cause danos em outros tecidos, né? Você vê mulheres ali consumindo cerca de 10 gramas de álcool e homens entre 20 a 30 gramas de álcool, uma quantidade de álcool que o fígado consegue depurar sem que saia disseminando ácido acético para o cérebro e para todos os restos do tecido ali, sem que se transforme numa inflamação sistêmica. Agora o problema é quando o indivíduo ultrapassa essa dosagem assim, de álcool assim, diária ali, ou no final de semana, porque você fica com o fígado inflamado, e uma vez que um órgão está inflamado, a inflamação não é localizada, ela é sistêmica. É sistêmica. A proteína inflamatória ela vai para o sangue e vai para o resto do corpo todo, e aí é que é o problema. Então, tirando o câncer, né, que não tem dose segura para quem tem predisposição a ter câncer, se você tem história de câncer na família, né, ou esse histórico genético, então, se você já sabe, não tem dose segura de álcool, assim, pro câncer. Mas, para quem é, vamos supor, saudável, excluindo essa hipótese, doses baixas de álcool, não que é segura, né, mas você vai acabar agredindo de uma forma, assim, uma forma menor, assim, nas vias hepáticas. Cara, pra mim, resumidamente, não vale a pena, cara. Você depender dessas substâncias, assim, pra melhorar. Você vai estar tapando o sol com a peneira. Vai querer melhorar um aspecto e vai piorar outros aspectos. Não vale a pena. Não vale a pena. Agora, em relação ao bem-estar social, de vez em quando, aquela Sim, parte do equilíbrio, fertilizante, né? beleza. E trazendo isso um pouco para a prática, para os meus pacientes que são um pouco mais alcoólatras nesse quesito, né? Nada de forma exagerada, eu falo, poxa, meu, você vai jogar uma bola, vai fazer uma trilha, uma corrida em excesso, depois vão fazer um happy hour, pô, toma uma brejinha, duas aí, porque não vai dar nem pro cheiro o gasto que você teve nesse processo, nesse esporte que você praticou tal, e vai dar uma relaxada, mas nada de algo crônico, sabe? Eu sou muito dessa. Álcool é um bagulho que para mim é mais complicado de negociar. Eu sou muito mais rígido nesse quesito, assim, porque, meu, álcool ferra muito a evolução do paciente. Parece besteira, mas ferra demais, lentifica demais a evolução do paciente. E o paciente quer evolução para ontem, o cara é imediatista, então eu não vejo o álcool com bons olhos nesse quesito. Só de vez em quando, em relação a quer dar uma relaxada, uma ocasião especial com a família, vindo de uma semana que você treinou bem, seguiu a dieta, no mesmo dia você treinou bem e tal, ou no dia seguinte você deu uma boa treinada para tirar esse álcool da corrente sanguínea, né? A gente consegue tirar através da expiração e do suor também, mas o exercício pós esses períodos tende a ser benéfico nesse aspecto, né? Mas eu não, no geral, assim, eu não vejo álcool com os bons olhos de maneira excessiva, tipo, de todo final de semana ou de toda ocasião tá bebendo. Não sei se você concorda comigo, né? Que você curte um pouco mais, né? Uma cervejinha, né? Eu curto, Lu, mas assim, o que eu gosto, uma coisa que eu gosto de já estar estabelecido é assim, você vai beber aquela bebida porque você gosta, porque ela é saborosa, ou você vai beber porque você está estressado, ou você vai beber porque você quer comemorar alguma coisa. Então, o maior problema do álcool é quando você vai beber para relaxar nesse sistema de recompensa, porque se a sua rotina for estressante, então você vai ter que beber todo dia. Então, aí é um problema. E beber para comemorar também é um problema, porque senão todas as vezes que Sim. você precisar comemorar alguma coisa, você vai ter que beber. E aí você se torna, por ser uma droga, né? Você acaba sendo um vício ali, você acaba utilizando para todos esses momentos que estão presentes na sua vida, assim, por todo momento, né? Então, na prática clínica é assim, né? Você pode montar um melhor plano alimentar para o seu paciente atual, mas se ele sair do seu consultório e você negando para ele o consumo de determinada substância, ele não vai conseguir pensar em todos os Não vai seguir resultados nada. positivos do seu plano que você montou para ele, de toda a rotina que você conseguiu construir, estabelecer para ele, que vai aumentar a longevidade dele.
ele não vai pensar nisso, ele só vai pensar na restrição do alimento em que você proibiu ele de consumir. Então a relação com o álcool é essa, né? Quanto menor quantidade você conseguir consumir, é melhor. E se você for Sim, consumir, então total. melhor que seja num pós-treino, né? Vai beber no final de Sim. semana, melhor que seja num pós-treino. E numa dosagem que esteja calculada dentro do seu plano alimentar diário, né? Porque se você quer Normalmente eu já emagrecer, faço isso, né, Thiago. não Eu adianta, já faço né, isso. extrapolar as É. calorias, né? Então, é isso. Bom é não consumir todo final de semana, mas se for consumir, que esteja dentro do seu plano alimentar. Converse com o seu nutricionista. Fala para ele a verdade. Não adianta você sair do consultório dele, eu não vou beber. Faz aí que eu não vou beber nenhum final de semana. A Vai gente dar certo. sabe, não dá Aí pra o cara vai enganar. lá, Não dá pra passa um final enganar. de semana não bebe, passa 2 não bebe, passa 3 tá tomando todas. Toma lá, até o imã da geladeira ele tomou, porque ele não conseguiu se controlar. Então, é isso. E assim, o ambiente ele é obesogênico, né? Então, se você quer emagrecer, você precisa mudar o seu ambiente. Você precisa aí frequentar ambiente com pessoas em que vão te levar cada vez mais próximo do seu objetivo. Não adianta todo final de semana você ir para a rodinha com os amigos cachaceiros, né, que toma todas. E aí você Vai falar para ficar ele na assim, água. eu vou embora mais cedo hoje, porque amanhã eu vou treinar. Amanhã eu tenho cardio e eu vou treinar membros superiores amanhã. Os caras vão te chamar. Viadinho, não sei o que, não vai beber mais, vai embora. É isso. Né? Então, infelizmente, vai ser difícil se portar em alguns ambientes, mas É o é bom preço, você né? não sair da consulta do Nutri pensando assim, eu nunca mais vou poder beber, não sei o que lá. Não, você vai poder beber. Em doses mais moderadas e que não seja assim como todo final de semana, né? Vai no aniversário. Meu, se você fez a dieta 30 dias certinho, não bebeu nenhum dia, aí não passou 31 dias, você vai no aniversário, meu, escreve lá, coloca o nome lá, o endereço da sua casa lá na camisa, vai pra festa e volta, meu. Depois pede pra alguém te deixar lá, viu? Esquece isso aí, Sim, sim. meu. Só não dá pra recuperar, né? Não, um dia perdido, não dá pra voltar atrás, É mas o não é preço. Se o cara tá uma disposto a vez isso, no né? mês que você fez que vai. Não que vai fazer bem pra sua saúde, bem não vai. Bem não vai, infelizmente não. Mas é isso. Eu tento reduzir. Aí o cara toma 10 latas, vou tentar reduzir para 5, e depois eu tento reduzir para 3, até chegar pelo menos uma, duas, né? Não é Sim, bom? Não importante. é. Melhor que 10. Uma é melhor que 10. É isso. Sim, vai fazendo a redução pontual, o equilíbrio, né? É importante. A gente não Beleza. está aqui para fazer uma lavagem cerebral na cabeça do paciente, mas mostrar os prós e os contras, né, de comer um pouco mais ou ingerir álcool, porque a gente quer o bem do paciente, que o paciente tenha resultados o mais rápido possível, lógico, E cada caso é um caso. tem efeito, né, Lu? Vamos supor, você vai consumir algo, se você come alguma coisa antes, alimentos como proteína, gordura, fibra, né, você diminui a velocidade da absorção do álcool na corrente sanguínea. Isso já é, tipo, vantajoso. E se você vê que a pessoa bebe demais, vai parar no pronto-socorro e chega lá e recebe glicose na veia, significa que se você fizer consumo regular de carboidratos ali quando você está ingerindo essas bebidas, já vai te ajudar. Sim. Assim, você já não vai Então, ficar se for assim beber, tão gente, ruim, né? coma fibras, coma uma refeição sólida decente antes de beber, para você não ficar muito louco e fazer besteira e sair no Datena, no jornal, alguma coisa assim. E não deixa de retornar depois na consulta com o outro, né? Porque os caras é Exato, assim, ele faz exato. errado e depois não quer voltar mais. Você Sem manda mensagem pro paciente, ele arrependimentos. não te responde, aí ele fala, a situação ficou difícil, depois eu vou ver quando eu vou retornar. O cara ele não quer voltar mais. Mas a gente tem que falar para eles que depois que você acertar e ter o resultado, aí você não precisa mais da gente. Você precisa da gente quando você tá Sim, errado. total, Depois que deu certo, já total. foi, né? Ô Lu, tem a Já última foi. pergunta que foi feita aqui no chat aqui, vou te mandar, não sei se já apareceu para você. É do Fagner Luiz Teixeira. Agora estou com Não 96 vi. quilos e não consigo eliminar mais. O que eu devo fazer? Dieta. Cara, não te conheço. Você conhece ele? Você conhece Fagner? Não, não conheço. Fagner, não te conheço, meu irmãozão. Então, se você fosse um paciente querendo passar comigo, eu falaria para você passar comigo, para eu conhecer você, avaliar seu metabolismo, avaliar sua rotina, para eu ver a necessidade de uma dieta ou não, de determinada restrição calórica ou não. Avaliar os seus exames, o que está acontecendo com você. Pode ser que você
tá com uma dieta isocalórica, ingerindo as mesmas quantidades de calorias que você que você consome. Pode ser que você está treinando numa intensidade que o seu corpo já está acostumado, então precisa aumentar a intensidade do seu treino. Pode ser que você não está fazendo a quantidade certa de cardios. Pode ser que você não está dormindo direito. Pode ser que você não está se hidratando direito, porque peso pode ser a parte de retenção, pode ser o aspecto de gordura. Essa pergunta é muito ampla, meu irmão. O que eu sugiro para você? Me chama no direct, eu chamo o Thiago no direct, a gente troca uma ideia, vamos marcar uma consulta e vamos sair desse platô. Porque essa pergunta sua, como a gente não te conhece, cara, não tem como a gente responder isso. Pode ser ou a dieta, que você não está se alimentando bem, ou o treino que você não está dando gás, cardio que você não está dando intensidade. Existem vários fatores para a gente tentar ver a vertente do porquê está acontecendo isso, cara. Se a gente conhecer, eu não consigo. Me chama no direct ou chama o Thiago no direct. Vamos fechar um trabalho aí para fazer você sair desse platô aí. Uhum. Tem duas coisas, Lu, que eu gostaria de falar, aproveitar que tem um pessoal aí nos assistindo, né? Mais como uma orientação mesmo, daqui para frente, para eles poderem se alinhar, e que alguns profissionais às vezes têm medo de falar, né? Então, hoje eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar. Com relação ao Fagner, assim, cara, o fator principal para o emagrecimento é déficit calórico, é restrição calórica. No entanto, que tem alguns estudos assim de campo, né? Você vê que o cara tinha lá 130 quilos. Aí ele fez uma dieta de 2.000 calorias à base de Big Mac. Ele comeu 4 Big Macs por dia, tipo, por alguns meses. E depois, vamos lá, de 3, 4 meses, o cara perdeu 40 quilos. Ele fez restrição calórica comendo Big Mac. Então, é assim, a pessoa que não está perdendo peso, ela está comendo mais caloria do que ela gasta. Isso é fato. Porque você pode ter o sono desregulado, você pode estar ali com o metabolismo alterado. Se você ingerir 1.000 calorias, você vai emagrecer. Não tem outro jeito, né? Não tem outra forma de dar o resultado, né? Você pode ficar... Meu, você vai ter vários sintomas aí por não ter um sono de qualidade, para as vitaminas estar desreguladas, tá com cortisol alto, pode cair cabelo, pode estar tontura, pode ter um monte de coisa. Mas emagrecer, a pessoa ela vai conseguir, né? E o ponto que eu gostaria de ressaltá-lo é que, assim, a pessoa, ela te procura, ela tem que estar ciente que ela não vai perder ou chegar no peso que ela quer em 30 dias, né? E que o acompanhamento, a pessoa vai precisar retornar com o nutricionista outras vezes, assim, no ano, né? E às vezes, a pessoa, dentro de um ano, você precisa ver ela 4, 5, 6 vezes, cada caso é um caso, né? E alguns profissionais acabam tendo medo de falar para o paciente a verdade, né? Olha, eu não vou poder te entregar um plano e eu te ver daqui 6 meses, se você está querendo emagrecer. Você precisa ter um relacionamento com o cara, você precisa acompanhar ele toda semana, né? Mandar mensagem, tá tudo bem com a rotina, tá fazendo o que aí da vida, né? Tá comendo direitinho, não tá? Né? Porque senão já pensou... tem que contratar um profissional que atenda com ele certeza. decentemente. Com então, certeza. aqui, precisando de profissionais, entre no Instagram do Thiago, um cara que eu indico, meu Instagram, estamos à disposição para sanar as dúvidas. Eu acho que já vai dar o prazo de 1 hora, né, Thiago? A gente tinha marcado ótimo. 30 minutos, já vai dar 1 hora agora. Excedeu Você quer... Vamos marcar uma próxima live para a gente deixar livre o tema para a galera ir perguntando, que aí fica mais fácil, porque eu ainda tenho que atender, né? Tenho que trabalhar um pouquinho agora também, provavelmente você. Mas queria deixar aqui meu agradecimento pela oportunidade. Obrigado por ter lembrado de mim aí. Já tá. Eu tô enrolando, você que tá me cobrando há um tempo, né? Dizer que a gente tá junto, que você precisar, você pode me dar um toque. E muito sucesso, cara. Eu vejo e me espero muito em você. Você é um cara que tem muito conhecimento. Então, eu me espero em caras como você e que você continue sendo assim, esse cara humilde com conhecimento para dar e vender. Ô Lu, eu agradeço muito as suas considerações. É um imenso prazer, assim, estar aqui com você, se disponibilizar um pouco desse tempo. Eu agradeço muito, porque, assim, a gente conhece vários profissionais e você é um daqueles profissionais em que, apesar de fazer conteúdos e entregar, às vezes, um pouco mais mastigado, você falar de uma outra forma, assim, para as pessoas, você se baseia pela ciência. Isso é muito importante, porque a gente viu o quanto que, assim, de mitos e verdades, e que, assim, que às vezes a pessoa conta uma verdade dentro de uma mentira, né? É igual a pergunta que tinha lá, o açúcar causa câncer? Cara, em alguns anos atrás, bota anos nisso, descobriram lá que as células cancerígenas têm preferência pela glicose como fonte de energia. E a partir daí todo mundo tentou fazer uma dieta com baixo teor de carboidrato. Todo mundo tentou, eu digo em vários estudos.
dieta cetogênica, low carb, jejum. O que descobriu? Nada, não melhorou a eficácia da quimioterapia dos pacientes. Então você imagina no mundo real, a pessoa sai de casa, vai lá, faz quimioterapia, aí vai pegar a condução atrasa, e pega trânsito, e chega em casa, quer comer um chocolate. Ai, não posso comer o chocolate porque tem açúcar. Pelo amor de Deus, paciente meu não fica chegando em casa se traumatizando por comer o chocolate. Acredito que nem o seu. Então é só para exemplificar o tipo de profissional que você é. Você está de parabéns por sempre defender aí e melhorar a nossa classe, a nossa visibilidade aí nos nutricionistas representados. Com certeza. Vamos marcar mais lives, hein, galera? Acompanha a gente. Mais lives vão surgir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, chama a gente no direct que vai ser um prazer esclarecer para vocês. Obrigado, Tiagão. Obrigado pela presença. Abraço, valeu.